Agradecemos a todos que têm estado conosco a cada semana estudando a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai esteja conosco, guia nos momentos que se seguem a estudar a tua palavra. Pedimos suas bênçãos, agradecemos aqui. Em nome de Jesus pedimos. Amém. O tema dessa semana é Testemunhas de Jesus como Messias. A palavra testemunha, né, é alguém que garante, né, que determinado fato ocorreu. Então, existem testemunhas garantem que Jesus existiu, né, segundo a Bíblia, e que Jesus fez aqueles atos, né, que a Bíblia cita. João, que é o livro que nós vamos estar lendo, é um deles. E João 3:3, Jesus diz assim: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, esse nascer aqui é no sentido, né, que nós éramos para morrermos por causa do pecado. Então Deus traçou um plano, que é o plano da redenção. Nesse plano nós temos que nascer de novo, uma nova natureza. E a nossa natureza hoje é pecaminosa. Então João 3:4 diz, Nicodemos faz uma pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Ele estava pensando nessa questão. Pode porventura entrar no ventre de sua mãe e nascer? 1 João 5:4 é dito, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a fé, o que Deus revela para nós, é a base da nossa salvação. Como nós vamos vencer o mundo. João 3:5, Jesus responde para Nicodemo: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água, esse aqui é o batismo, e do Espírito aí, o Espírito Santo, né, passa a estar com aquela pessoa, uma vez que ela aceita Jesus como Senhor e Salvador, não pode entrar no reino de Deus. Ele não vai entrar. João 3:8 de Jesus explica que o vento, como é que se ocorre? O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, o Espírito Santo, né, está conduzindo várias pessoas, inclusive pode estar conduzindo você também, para que você um dia nasça, né, uma nova criatura e você possa também herdar o reino de Deus. E como isso ocorre? Ninguém sabe, só Deus sabe. Ezequiel 36:26, Deus diz que se nascer de novo, esse batismo é necessário para quê? Aqui é dito, dar-vos-eis um coração novo, ou seja, uma mente nova. Porei dentro de vós um espírito novo. Olha o espírito aqui. E tirarei da vossa carne o coração de pedra. Que coração de pedra é esse? É o coração pecaminoso. E vos darei um coração de carne, uma mente, né, nova. Segundo Coríntios 5:17 complementa aqui, né? Diz: assim que se alguém está em Cristo, o que é estar em Cristo? É você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, passar pelo rito do batismo, como Jesus falou, e receber o Espírito Santo. Aí você vai estar em Cristo. Nova criatura é, você nasceu de novo. As coisas velhas já passaram. Então, o que são essas coisas velhas? Aquilo que ocorre na nossa velha natureza. Não quer dizer que a gente não peca, né? Porque João e os outros demais Joãos falam em João 1, né? 1 João 1, né? E João diz que quem diz que não peca é um mentiroso. Então, aqui não está dizendo que você não pode cometer pecados, né? Mas sim que você nasceu de novo e agora você está trilhando um novo caminho. A gente tem que ter cuidado que aqui diz, ó, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós, porque a natureza pecaminosa ainda vai estar lutando conosco. O que nós temos que fazer? Se confessarmos os nossos pecados, Deus, né, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, é uma luta que vai estar ocorrendo, né, entre as duas naturezas. E coisas velhas vão passar e eis que tudo se fez novo. Então, Deus nos dá uma nova condição, cria em nós uma nova natureza que vai lutar contra a velha natureza. Uma das duas vai vencer. Nós temos também o testemunho de João Batista. João 1:19-23 diz assim: esse é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes
e levitas para que lhe perguntasse. Perguntaram para ele o quê? Quem és tu? E confessou e não negou. O que ele confessou? Eu não sou o Cristo. Eu não sou. Ele disse, confessou que não é o Messias. E lhe perguntaram, então, és tu Elias? Alguns pensavam que Elias ia vir, né? E disse, não sou. És tu profeta? Respondeu, não. Disseram, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? E ele disse, eu sou a voz que clama no deserto. Ele então citou uma passagem que está escrita em Isaías. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele próprio explica isso. Ele entendia que ele tinha um papel, uma missão a cumprir. Isaías 40, de 1 a 5, fala justamente isso aqui. Ó. Consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada e que a sua iniquidade está expiada, ou seja, encerrou, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. E aí vem a passagem que João cita: voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Todo o vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido. E o que é torcido vai se endireitar, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará. Isso aqui é uma maravilha, né? Então, a profecia também complementa que Deus, a glória de Deus, ia se manifestar. E quem é a glória de Deus? Jesus. E disse: toda a carne juntamente haverá. Então, as pessoas viram Jesus, pois a boca do Senhor o disse. Então, às vezes, tem pessoas dizendo que essas passagens aqui não tem nada a ver com Jesus, tem a ver com o rei, tem a ver com outras pessoas, né, da época. Olha, a Bíblia está escrevendo, né, sobre o plano da redenção. E o plano da redenção tem a ver com Jesus. Apesar que aquele tem aplicação naquele momento, ou naquela época, para aquela pessoa ou para aquele evento, mas de fato aquilo foi citado para explicar a profecia, né, da salvação da humanidade. Lucas 1, 76, 79 diz assim, sobre Jesus. E sobre Jesus, não, sobre João Batista. Quem seria João Batista? E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Ele era o profeta do Altíssimo. Porque hás de ir ante a face do Senhor. E ele foi justamente, né? Preparou os caminhos, a preparar os seus caminhos. Caminho de quem? De Jesus. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Então ele veio para preparar o terreno. Pelas entranhas da misericórdia de nosso Deus. Com que o Oriente do Alto nos visitou. Então Deus, né, nos visita para iluminar os que estão assentados em trevas, na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho. Então, você vê aqui que às vezes aparentemente tem nada a ver com Jesus, mas tudo tem a ver com Jesus. E aqui tem também a questão do Cordeiro de Deus, que João fala. Jesus seria o Cordeiro de Deus. João 1, 29, 34 diz: no dia seguinte, João via Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus. Então ele estava relembrando algo, né, que tinha sido relatado, né? Qual era o papel do Cordeiro, né? É ser morto, né, de manhã e à tarde. Para o quê? Para salvar as pessoas dos seus pecados. E diz, então João está dizendo que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse é aquele pelo qual disse: após mim vem um homem que antes de mim, ou seja, na verdade, biologicamente, João Batista era mais velho que Jesus, alguns meses. Né? Mas ele disse que revela a verdade, né? Que Jesus veio antes dele, porque foi primeiro do que eu. E eu não conhecia, então ele não tinha tanta relação com Jesus, apesar de ser primo. Mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. Como Jesus falou que é necessário as pessoas ser batizadas em água. E João testificou: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre Jesus. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então Jesus nos batiza com o Espírito Santo, apesar também dele ser o Cordeiro.
E aqui diz, né, sobre aqueles que vi descer o Espírito Santo, né? Esse é o que batiza com o Espírito Santo. E vi, e ele disse: Eu vi e tenho testificado que esse é o Filho de Deus. Então ele confirma que Jesus é o Filho de Deus. João 1, 35, 37 diz assim: No dia seguinte, João estava ali outra vez, e dois dos seus discípulos. Vendo passar Jesus, ele disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Então ele estava encaminhando as pessoas para quem? Para Jesus. É o que nós temos que fazer também. E dois dos discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. Então, muitos, né, que estavam naquele momento, né, nós podemos entender, né, que eles estavam seguindo Jesus. Êxodo 29, 38 diz: Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar. Aqui, ó, porque ele disse que Jesus é o cordeiro que tirava o pecado do mundo. Ele disse que era oferecido 2 cordeiros de um ano cada dia continuamente, representando o quê? Sacrifício. Não retine, de fato, né? Não teria salvação. Gênesis 22, 8 diz assim: Deus disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Então, às vezes a gente está numa crise igual a Abraão. Não tem o cordeiro, nós fomos até onde Deus mandou a gente ir, e lá a gente chega na conclusão que a gente não tem solução. A solução quem tem é Deus. E ele diz aqui: assim caminharam ambos juntos. Então, a Bíblia é uma maravilha. Abraão está citando Jesus, que é o Cordeiro. Viria e o próprio Deus ia revelar a Abraão, Cordeiro. Apocalipse 17:4 fala também do Cordeiro. E esse Cordeiro é Jesus. Diz que as pessoas, né, Satanás, os demônios e algumas igrejas, né, vão combater, né, contra o Cordeiro. Mas diz que o Cordeiro vai vencê-los, porque é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. E diz: mas vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Então, nós podemos ver aqui que o Cordeiro é Jesus e a Bíblia retrata as ações do Cordeiro. Também 2 discípulos de João deram testemunho de Jesus. João 1, 38, 41 diz assim: Jesus, voltando-se e vendo que as pessoas estavam seguindo ele, perguntou ele: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhe disse: vinde e vede. Jesus não estava se enganando. Alguns, né, mostram, né? Jesus não estava enganando a ninguém. Jesus: vinde e vede. Foram e viram onde Jesus morava e ficaram com ele aquele dia. Já era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, fazia parte, um dos dois que ouviram aquilo de João e o havia seguido. E esse achou, né, primeiro a seu irmão Simão e disse: achamos o Messias, que traduzido é Cristo. Então, Deus vai conduzindo os eventos. No dia a dia, nas coisas que estão acontecendo na nossa vida, as profecias vão se cumprindo. João 1, 42 e 49 diz assim: levou Jesus, né? E levou a Jesus. Alguém levou a pessoa a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, o nome, né, de Pedro foi dado por Deus, né, o próprio Jesus. No dia seguinte, que Jesus ia aonde? A Galiléia, e achou Filipe e disse: segue-me. Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Diz aqui: Filipe é o Filipe, né, do início, né, da história, né? Tá aqui as ações de Filipe. Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele que Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, o que Natanael disse? Pode vir alguma coisa de boa de Nazaré, igual, né, algumas cidades, né, existem algumas, né, regiões da cidade, né, que são mais desprezadas, né? Tem problemas e mais problemas lá, então as pessoas tendem a não morar nesses lugares. Então ele perguntou: pode vir uma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe: vem ver.
Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: Eis aqui um verdadeiro israelita. Então Jesus aceitou, né, parte, né, desse processo de aqui que nós podemos ver. E Deus, né, sempre está conduzindo todo mundo para o bem, né? E aí Natanael, né? Jesus chegou e disse para Natanael: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ó. E disse Natanael: De onde tu me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, Natanael, eu te vi eu estando tu debaixo da figueira. Isso é suficiente, né? Tem mais coisa. E Natanael respondeu: Disse: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Então aí ele pôde entender, né, que aquelas dúvidas que ele estava sofrendo, né, agora foram sanadas. E Jesus, meus irmãos, explica em João 10:30, né, numa frase pequena, né, eu e o Pai somos um, ó, que maravilha. Então, as coisas, né, que nós fazemos faz parte, né, da, da vida, né? É, e aí aqui diz também que Jesus, sendo Deus, tem essa capacidade aqui, meus irmãos, de revelar o profundo e o escondido. Conhecer o que está em trevas e com Jesus mora porque a luz. Então Jesus revela os pensamentos, né, das pessoas aqui para mostrar para eles, né, quem é Jesus. Isso também, às vezes, nós estamos necessitados também no nosso dia a dia, né, encontrar essas coisas. Filipe e Natanael também dão testemunho de Jesus. Eles estavam, né, envolvidos na questão, né, do mar aqui. E diz que depois disso Jesus, outra vez, né, manifestou Jesus outra vez aos discípulos, junto a mar de Tiberíades. Jesus já tinha ressuscitado, voltado, né, do céu e estava se encontrando agora com os discípulos. E manifestou aqui, assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, ó, o Natanael aqui. Natanael começou com umas dificuldades, né, mas no final ele venceu e a Bíblia cita ele aqui como alguém importante, ó. Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Então disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disse eles também, dizer, nós também vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, que quando Jesus ressuscitou, eles tentaram voltar para a antiga vida deles, né? A antiga vida, o antigo comportamento deles. E aí aqui Pedro disse: Eu vou pescar. Também os outros foram, né, com ele. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Interessante. Então disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam: Não. E ele disse: Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. E aí nós podemos ver, né, que aquele aqui fala sobre João, né, que é aquele a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Então eles entenderam que aquilo tudo está ocorrendo está relacionado o quê? Com Jesus. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica que estava nu e lançou-se ao mar. Então aqui também em Atos 8:26-31 fala, né, sobre a questão de Filipe. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo para ele: Levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que está deserto. Então Deus sabe tudo o que está acontecendo em várias partes, né? Em todas as partes, na verdade, da terra. Jesus acompanha tudo. E aqui diz: Levantou-se ele e foi, eis um homem, né? Etíope, eunuco, mordomo de Candace, a rainha dos etíopes. O cara é superintendente de todos os seus tesouros, né? E tinha ido a Jerusalém para adoração. Então a gente pode ver aqui, ó, em Atos, né, que Filipe chegou para aquela pessoa, né? E o Espírito Santo disse: se aproxima desse carro aí, ó. Ele fez tudo isso, né? Não causou dificuldade nem problema. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. Então ele depois passou a explicar, e se você ler o resto da história, diz que a pessoa é batizada em nome de Jesus.
Então, temos também um grande testemunho que é o de Nicodemos, né, que começa aqui com né, a aqui o Nicodemos começa numa situação que, pra a gente pode dizer, né, muito ruim e depois se torna algo bom. Então diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, era príncipe. E foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais, ele explica aqui, né? Que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A repetição. E disse Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aqui, o que nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhas de ter dito isso, como está escrito. Diz que aí Jesus explica a questão do vento, nós já vimos, né? Então é como um vento, né, que está voando e nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. Depois da morte de Jesus, você vê aqui que não importa como a gente começa, e sim como a gente segue em frente, né? Como a gente finaliza também a nossa vida. E aqui nós podemos ver que José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Tirou o corpo, né? As três. E Pilatos permitiu. E então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira, né, à noite com Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirras e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer, na preparação do sepulcro. Havia um horto naquele lugar onde foram crucificados, e no horto havia um sepulcro novo, que ainda ninguém havia sido posto. Então, era para cumprir essa profecia, esses detalhes aqui. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Então, essas pessoas, né, de última hora, que a gente pensa que não tem importância nenhuma, elas podem ter muita importância. Salmo 107, 13 diz assim: clame ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das nossas dificuldades, se a gente clamar. Provérbios 17, 17: em todo tempo ama o amigo, né? E para a hora da angústia se nasce o irmão. Foi o que Jesus fez conosco, né? Nós passamos, né, a ser irmão de Jesus. E aqui também Salmo 46 diz que Deus é nosso refúgio, o quê? E fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E aí diz aqui também João 15:13, ninguém tem maior amor do que este, do que dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então Jesus fez isso por mim e por você. Zacarias 13:6 diz, se alguém lhe disser que feridas são estas nas tuas mãos, dirá ele, são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Então, o livro de Zacarias aparentemente não tem nada a ver, né, com Jesus, mas tem Jesus depois que ressuscitar, ele vai ter algumas marcas, né, nas mãos, né, nos pulsos, para relembrar, né, o que ocorreu e vai adentrar o plano da redenção. Aqui também Jesus disse para nós, aqui, João 15:15, já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas nós sabemos. Mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então Jesus, né, explicava, né, e facilitou, né, para a gente, né, entender qual é o plano que Deus tem para mim e para você. E aqui diz ainda, Jesus, depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Que maravilha. Né? Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, encheram o vinagre com a esponja e colocaram, né, para Jesus beber, enganando, tentando enganar Jesus.
Mas a Jesus, né, Deus não se engana. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: "Está consumado". E aí inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Eu fui ver, né, e a gente vê claramente que a partir desse momento Jesus vence a batalha, porque Satanás não vai conseguir fazer o que Jesus fez. E aqui diz: "Não me detenhas", quando Jesus voltou, né, voltou, né, do céu. Aqui diz Jesus: "Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus". Então Jesus, meus irmãos, ele deu a vida por mim e por você. Traçou um plano, né, que a gente chama plano da redenção, para nos resgatar. E mesmo a gente cometendo erro, Deus tem os caminhos, né, para que a gente possa ser o quê? Transformado a cada dia. Então a gente tem que, cada dia, meus irmãos, temos que estar agradecendo a Deus, buscando a Deus em oração e fazendo, né, a nossa parte individual, né, ou nossa parte também, né, coletiva, dentro da obra de Deus. Eu já desejo a você, né, um bom fim de semana. Já desejo a todos também um feliz sábado. Pedimos essas bênçãos, né, a mim, a você e também seus familiares. Graça e paz de Deus para teus familiares. Amém.